Olá! Hoje nosso foco é um tema que se tornou absolutamente central para qualquer liderança moderna: diversidade, equidade e inclusão, a famosa sigla DEI. E olha, para quem está em posição de gestão, entender esses três pilares vai muito além de uma questão de responsabilidade social, viu? É, na verdade, uma alavanca estratégica essencial para a performance e para a sustentabilidade de qualquer organização. Para a gente começar, quero deixar uma provocação no ar. Pensa só, será que uma única impressão, aquela primeira imagem que se forma sobre alguém, pode de fato definir o destino profissional dessa pessoa? Parece forte, né? Mas é essa pergunta que abre a porta para a gente discutir as barreiras e os vieses que, muitas vezes, sem a gente nem perceber, influenciam nossas decisões. Então, antes mesmo de a gente mergulhar nos conceitos de DI, a gente precisa falar sobre um desafio que é bem parte de ser humano: o viés inconsciente. Basicamente, são atalhos que nosso cérebro cria para processar informação mais rápido. O problema é que esses atalhos podem levar a julgamentos distorcidos, principalmente quando a gente está falando de gestão de pessoas. Um exemplo clássico disso é o famoso efeito halo. Sabe como funciona? A gente pega uma única característica de alguém, boa ou ruim, e deixa que ela contamine nossa percepção sobre todo o resto. Por exemplo, um profissional que se comunica super bem pode acabar sendo visto como mais competente em tudo o que faz, mesmo que na prática o desempenho dele em outras áreas não seja tão bom assim. Aqui a gente vê bem a diferença entre uma avaliação justa, baseada em fatos, e uma avaliação toda distorcida por esse efeito halo. E é aqui que a coisa fica séria, porque esse viés pode levar um gestor a desvalorizar talentos incríveis, principalmente de grupos que já são subrepresentados. Às vezes acontece o contrário também, o chamado halo reverso. Um estereótipo negativo acaba pesando na análise e pronto, a desigualdade se perpetua. Ok. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre como esses vieses funcionam, estamos prontos para decodificar os três pilares centrais do nosso tema: diversidade, equidade e inclusão. Eles andam juntos, mas, atenção, não são a mesma coisa. Cada um tem um papel super específico na construção de ambientes de trabalho que realmente funcionam. Vamos começar pela diversidade. Pensa nela como a foto do time. É sobre quem está ali. É ter gente de diferentes raças, gêneros, idades, orientações sexuais, com diferentes habilidades, culturas, enfim, com experiências e formas de pensar distintas. E, importante, não é só para cumprir cota, é para trazer para dentro da empresa a riqueza de visões que existe no mundo lá fora. Agora, equidade. Muita gente confunde com igualdade, mas são coisas bem diferentes. Igualdade é dar a mesma ferramenta para todo mundo. Equidade é entender que nem todo mundo começa do mesmo lugar. Então, o objetivo aqui é dar o suporte certo para cada um de acordo com a necessidade, para que todo mundo tenha uma chance justa de chegar lá. É sobre corrigir desequilíbrios históricos, sabe? E, fechando o trio, temos a inclusão. Se a diversidade é sobre quem está no time, a inclusão é sobre fazer com que essas pessoas se sintam de fato parte do time. É garantir que todo mundo se sinta valorizado, respeitado e, principalmente, ouvido. É criar aquele ambiente seguro onde as pessoas não têm medo de dar sua opinião e podem contribuir com todo o seu potencial. Mas por que tudo isso importa tanto para um gestor? A resposta é simples, porque diversidade, equidade e inclusão não são só a coisa certa a fazer. Elas são um verdadeiro motor para a alta performance. É uma vantagem competitiva real e sustentável. A lógica é bem direta. Pensa bem, equipes com pessoas de diferentes bagagens e pontos de vista, elas simplesmente são mais inovadoras. Elas encontram soluções mais criativas para os problemas e tomam decisões mais bem pensadas. Num mundo que muda o tempo todo, essa capacidade de pensar fora da caixa é o que faz a diferença. Só que aqui vem um ponto crucial. Não adianta nada só contratar pessoas diversas e achar que o trabalho está feito. A diversidade sozinha, sem a inclusão, não gera resultado. Na verdade, todo aquele potencial pode acabar se perdendo no meio do caminho. É a inclusão que realmente liga o motor da diversidade. Quando as pessoas sentem que podem ser quem são, sem medo de julgamento, o engajamento delas vai lá para cima. Elas se sentem pertencendo àquele lugar. Vestem a camisa da empresa e o resultado é um aumento claro na produtividade de todo mundo. Para a gente entender na prática o que é a falta de equidade, vamos olhar para um exemplo bem concreto, que infelizmente ainda é muito comum no mundo corporativo. Entender de onde vem o problema é o primeiro passo para começar a resolver. O que a gente vê aqui é um retrato claro da inequidade. A diferença de salário entre homens e mulheres. Mesmo quando ocupam cargos de mesmo nível e com a mesma responsabilidade,
As mulheres, em média, ainda ganham menos. Isso não é um caso isolado, é um sintoma de uma falha no sistema e é exatamente esse tipo de distorção que as políticas de equidade tentam consertar. E essa citação resume tudo perfeitamente. Para dar certo, as ações de DI não podem ficar só lá no RH na hora de contratar. Elas precisam estar em tudo, desde o recrutamento, passando pelas promoções, pela política de salários, pelo plano de carreira, ou seja, em todo o ciclo de vida do profissional dentro da empresa. Certo, estamos chegando na reta final, e aqui a gente entra no verdadeiro desafio. Porque implementar diversidade, equidade e inclusão não é como um projeto que tem começo, meio e fim. É uma jornada contínua de transformação da cultura da empresa. Esse caminho para uma mudança de verdade geralmente segue 3 passos. Primeiro, vem as políticas. Elas são a base, a estrutura. Depois, o mais difícil, cultivar a cultura. É isso que vai dar vida às regras do papel. E só aí, com essa base e essa cultura, é que a mudança real acontece. Aquela que fica, sabe? Quando esses princípios viram parte do DNA da organização. Então, para a gente fechar, fica a reflexão final. Como futuras lideranças, nosso papel vai muito além de só criar regras e políticas. O verdadeiro objetivo estratégico é construir uma cultura onde a diversidade é celebrada, a equidade é padrão e a inclusão é sentida de verdade por todo mundo. A pergunta é, onde está o foco da liderança? Em apenas construir políticas ou em criar uma nova cultura? Este material que acompanhamos foi uma produção da Escola de Saúde Pública de Florianópolis.